Oi, minha deusa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre engordei. E agora, o que é que eu faço? Por que eu estou falando sobre isso com vocês? Porque eu engordei. Recentemente, antes de ontem, mentira, semana passada, eu percebi de uma vez por todas que as minhas calças não estão cabendo em mim. Eu tenho muitas calças de muitos tamanhos diferentes. A grande maioria delas, eu acho, é de tecido, são mais flexíveis, são calças mais adaptáveis, são calças que têm elástico, justamente porque eu sempre sou muito defensora do conforto. Então, hoje eu tô com uma blusa ampla, que se eu engordar, 5 quilos, emagrecer 5 quilos, ela vai continuar cabendo em mim. Eu tô com calça de elástico, então se eu engordar 5 quilos, se eu emagrecer 5 quilos, ela vai continuar cabendo em mim. Gabi, você então compra roupas considerando que você vai engordar e emagrecer tudo isso sempre? Não, mas eu pretendo comprar roupas que durem por muito tempo e que me acompanhem em várias fases da minha vida. Então eu tenho roupas de 7 anos atrás, de 10 anos atrás, roupas fluidas que se adequam e se adaptam ao fato do meu corpo ter mudado durante todos esses anos. E mesmo tendo muito mais roupas confortáveis, adaptáveis e versáteis, eu comecei a perceber minhas calças ficando apertadas em mim. Primeiro eu achei uma apertada na coxa, depois eu achei outra apertada no quadril, depois outra ficou apertada na cintura. E aí, na quarta calça que eu vesti, eu falei, bom, minhas calças jeans não estão cabendo em mim. Isso significa que eu engordei. Ai, Gabi, mas você não está treinando, mas não sei o que. Passei 3 semanas viajando, mal treinei, comi super diferente do habitual da minha rotina. Porque, pasme, mesmo a alimentação intuitiva, ela requer esforço, planejamento, variedade, equilíbrio, moderação. E às vezes a gente não tem variedade, equilíbrio e moderação. Mas enfim, de fato, eu engordei. E aí, o que é que vocês têm a ver com isso? Não é mesmo, Gabi? Você pode estar se perguntando aí. É sobre lidar com o fato de ter engordado. Porque a gente vive numa sociedade que é normal você ter um medo quase mortal de engordar. Um medo quase mortal de não caber mais nas suas roupas. Um medo quase mortal de que esse corpo aumente e ele passe a ser menos valorizado por ele ter aumentado de tamanho. E isso foi uma coisa que mudou muito na minha trajetória depois que eu comecei a comer intuitivamente, depois que eu me libertei da prisão das dietas e depois que eu faço todo o processo que eu ensino e que eu aplico para as minhas deusas alunas do programa Fazendo as Pazes com a Comida e para as minhas deusas pacientes no consultório. E aí, antigamente, o que aconteceria? Eu vestiria uma calça que tá muito pequena em mim e o mundo ia cair. Se eu há 7 anos atrás percebesse que eu tinha engordado, ou porque eu vi isso na balança, ou porque uma roupa não coube mais, ou porque eu tô vendo tudo isso muito no espelho, ia tirar o chão debaixo dos meus pés. E eu ia me culpar, eu ia me julgar, eu ia me responsabilizar por ter ganho aquele peso. Ia ser tão desconfortável aquele sentimento de eu não consigo, que saco, eu engordei de novo, eu não presto pra nada, eu não consigo fazer nenhuma dieta, eu nunca vou conseguir manter esse peso, não sei o que e tal. Ia ser assim um suplício infinito o fato de eu ter engordado. E atualmente, o que acontece? Nossa, percebi que eu engordei. Fico super confortável com esse fato? Não fico, porque o meu peso se mantém estável com os meus comportamentos atuais e se eu ganhei peso, significa que algo ficou aí sem ter uma atenção muito grande minha. Então, essa é a diferença. Hoje eu consigo olhar e eu falo, tá, ganhei peso, engordei, meu corpo está maior. Isso, gente, entendam, eu continuo sendo uma mulher magra, continuo sendo uma mulher padrão, mas eu tô falando sobre a mudança de mentalidade, de sentimento, de quando a gente sai da mentalidade de dieta, da prisão das dietas, de permitidos e proibidos, de restrição alimentar, e passa pra uma vida que tem permissão incondicional pra comer e mais liberdade. Gabi, você está dizendo que se eu comer dessa forma, eu vou engordar também? Calma, minha Deus, não. Estou falando sobre como você vai lidar com este fato de ter engordado. Hoje, quando eu engordo, eu olho e eu falo, tá, engordei. Por que foi que eu engordei? E isso me leva a refletir, não a julgar.
Isso me leva a me perceber, não a me criticar. Isso me leva a olhar, tá, o que é que eu tô fazendo? Quais são os comportamentos que estão diferentes de 3 meses atrás, de 6 meses atrás, quando eu tava com um peso menor? Será que a minha alimentação estava mais saudável? Estava mais variada? Estava mais equilibrada? Será que eu estava comendo com mais moderação? Será que eu estava honrando mais a minha fome e a minha saciedade? Será que eu estava me planejando e estruturando melhor? Será que eu estava treinando mais? Será que eu estava sendo mais constante na minha atividade física? O que é que estava acontecendo naquela época? E isso é completamente libertador, porque você sabe, quando você só julga, quando você só critica, quando você só fala mal, principalmente de si, eu não tenho espaço mental para mudar. Eu não tenho neurônio suficiente, eu não tenho energia para me propor, tá? O que é que eu vou fazer? O que é possível de fazer? Quais são as metas alcançáveis? O que é que faz parte da minha realidade? O que é que vai me ajudar nessa situação? Quando eu acolho esse fato, mesmo ele sendo desconfortável, eu consigo lidar muito melhor. Eu consigo olhar e falar, tá, o que é que eu posso fazer? Eu posso me empenhar mais na minha atividade física? Ou será que eu não tô dormindo bem? Eu posso me importar mais com a qualidade do meu sono? Ou é muito estresse e eu tô descontando minhas emoções na comida? Preciso me perceber mais. E aí puxo uma lista de repertórios para lidar com isso. Então, tente não se culpar, porque o emagrecimento não é uma coisa que depende só, o emagrecimento ou engordar, não é uma coisa que depende só de você. Eu sempre bato nessa tecla porque muitas vezes a razão desse engordar, desse ganhar peso, ela é um tratamento medicamentoso que você pode estar fazendo, seja para tratar uma depressão, para tratar alguma patologia, alguma inflamação crônica que você tenha, que você tem que tomar corticoide por 2 meses, e corticoide é uma medicação que pode, junto com outras coisas, induzir esse ganho de peso. É porque você se lesionou e você não tá conseguindo treinar? É porque a sua rotina tá tão sobrecarregada hoje em dia que a alimentação e treino não estão sendo uma prioridade? Você precisa dar mais atenção para isso. Por que é? Se permita pensar, se permita refletir. E a gente só se permite pensar e refletir quando a gente está acolhendo e não criticando e julgando. Então, hoje eu te convido não a olhar e falar assim, engordei, que delícia, que maravilha, aceito esse fato, morrendo por dentro. Não, mas é de olhar e falar, engordei, esse fato me incomoda. Por que foi que eu engordei? É uma coisa clara pra mim? Será que eu preciso de ajuda profissional? Será que eu consigo refletir isso? Será que... E aí você abre possibilidade pra mudança. E eu tô focando aqui no engordar porque isso é o que a maioria de nós ainda busca. Mas às vezes pode ser que seja o contrário. O seu sonho seja ganhar massa, seja ganhar peso e você se vê emagrecendo. Também pode ser. Mas isso vai para todas essas mudanças corporais. O que é que tem por trás dessas mudanças corporais? Às vezes é um luto, às vezes é o final de um relacionamento, às vezes é uma situação de muita vulnerabilidade emocional, às vezes é uma situação de mudança de rotina muito brusca. Eu morava na casa dos meus pais, tinha comida, casa e roupa lavada, e agora eu mudei de cidade. Eu tô tendo que cozinhar minha própria comida, gastar as coisas do meu próprio dinheiro, pagar a conta e tô trabalhando 12 horas por dia. Engordei. Ai, meu Deus, a culpa é minha, eu sou a pior pessoa do mundo. Olha a rotina, olha o contexto, olha... Gente, contexto. Acho que é uma das minhas palavras preferidas, porque nada apenas preto no branco. Não, contexto. Qual é o contexto que é essa alimentação, que é esse ganho de peso, que é esse emagrecimento, que... Tudo isso ocorre, se permita refletir. E assim, a gente vive junto com uma indústria que culpabiliza você, porque você ganhou peso. A culpa é sua. O problema é seu que não foi determinado o suficiente. O problema é seu que não teve foco suficiente. E às vezes, isso é o reganho de peso, porque você perdeu peso numa dieta muito restritiva que não era possível de manter, que um profissional passou pra você. E aí você foi lá, achava que era uma grande reeducação alimentar e uma mudança de comportamento. Na verdade, era uma dieta super restritiva, que você ficou comendo pão que o diabo amassou por 45 dias, atingiu o objetivo e voltou a comer normal. Chutou o balde, ganhou o peso de novo. Isso não é culpa sua. Isso não é
a gente precisa parar de culpabilizar o indivíduo de uma coisa que tem fatores externos. Não cabe só a mim segurar esse peso aqui do jeito que ele tá, entendeu? Várias e várias e várias outras questões vão ser atravessadas nisso. Então, assim, se você engordou, tente aceitar. Se você emagreceu, tente não supervalorizar. E isso vai muito de encontro com o que eu falei no vídeo anterior do efeito sanfona. É sobre constância. Quais são os hábitos que eu consigo ter, quais são os hábitos que eu consigo manter que vão me deixar bem a longo prazo. Por exemplo, eu posso ter engordado agora porque eu viajei e eu me permiti comer muito mais coisa e talvez eu não tenha pensado e refletido tão bem sobre contexto, quantidade e frequência e não organizei minha alimentação. E antes de eu viajar eu tava trabalhando muito, então tiveram dias que eu não consegui me movimentar, tiveram dias que eu tive que dormir menos que o normal, podem ter dias que eu não me hidratei tão bem. Então, o fato de eu ter engordado não é um convite para eu morrer de me julgar, me escotear nas costas. Na verdade, é um convite para eu olhar e falar, tá, corpinho, o que é que eu preciso dar atenção? O que é que você tá me falando com esse ganho de peso? O que é que eu posso fazer por você? Entendeu a diferença? Engordei e agora? O mundo vai cair? Não. As pessoas engordam, as pessoas emagrecem. A vida acontece. A gente precisa lidar com ela da melhor forma possível. E muitas vezes, nesse caso, buscar ajuda. Então, acho que as lições de casa desse vídeo é o primeiro ponto das roupas confortáveis. Eu acho ele muito importante de lidar, porque eu acho que a frustração da roupa não caber, ela é uma das primeiras, mais rápidas e mais frequentes insatisfações num ganho de peso. Você não se ver mais cabendo naquilo que te cabia, sabe? E não é uma coisa subjetiva de caber em espaços pequenos demais pra você. Às vezes é. Às vezes é você querendo caber numa calça 38 que você usava há 10 anos atrás. Meu amor, joga essa calça fora. Ela tá criando poeira dentro da sua casa. Se esse peso não voltou 2 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois, ele pode voltar, mas talvez guardar a calça não esteja fazendo sentido, sabe? Esteja só te dando mais uma pressão mental sufocante pra emagrecer do que te dando uma motivação, que é o que você acha que ela te dá ao manter essa calça lá. Então, assim, seja gentil com você, até com as coisas que são desconfortáveis, até com as coisas que você não queria que tivessem acontecido, até com as coisas que dependem exclusivamente de você ou não. A gentileza, a autocompaixão, que é diferente de pena, é eu olhar pra mim e falar assim, tá, não é passar a mão na minha cabeça e passar pano, mas é falar, tá, eu engordei, estou desconfortável com esse fato, vou fazer alguma coisa pra mudar. A crítica e o julgamento não te ajudam a comer de forma mais saudável. A crítica e o julgamento não te ajudam a se movimentar com constância, com disciplina e gostando daquilo que você tá fazendo. O julgamento e a crítica, eles só te atrapalham. Eles só te colocam e te mantêm em padrões que são limitantes demais pra você, pequenos demais pra você e talvez disfuncionais demais pra você. Então, muita gente tem medo de que se acolher, vai se conformar. E não, acolher é olhar com carinho, é olhar com cuidado, é olhar com atenção. Acolhimento é muito diferente de conformismo. Conformismo seria você falar assim, engordei, aconteceu, não tem mais o que fazer, vou seguir aí. É o jeito, né? Acabou, né? Acolhimento é tipo assim, tá, mas por que eu engordei? O que foi que aconteceu? O que eu posso fazer por mim? O que o meu corpo tá pedindo? O que faz sentido agora? Tá vendo a diferença abismal que tem entre essas duas coisas? Então, menos crítica, julgamento, mais acolhimento, mais roupas confortáveis, mais autopercepção e mais tentativa de se engajar em comportamentos saudáveis que são possíveis de manter com constância e a longo prazo. Este foi o vídeo de hoje. Eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou adorar seguir tendo essa reflexão aqui nos comentários ou lá no Instagram. Me conte o que vocês acharam, o que vocês estão achando dos vídeos. Se tiver um tema que você queira muito que eu fale, comenta aqui pra mim também. Deixa a sua curtida para o YouTube nos ajudar. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo da Gabi.